Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Flamengo busca contratação surpresa. Só não é surpresa para quem acompanha o Flamília da Nação, né? A gente avisava, hein? Mais uma. Flamengo fecha 2 contratações no mesmo dia e deixa rivais enlouquecidos pedindo fair play financeiro. Eu vivi para ver torcedor do Botafogo e a imprensa paulista pedindo fair play financeiro. Só pode ser piada, né? Enfim, tudo isso e muito mais nós vamos ver agora. Vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Agora, dá uma moral, né? Mete o dedo no like, não paga nada, é de graça. Pelo menos pelas informações que trouxemos aqui em primeira mão do Michael desde abril, do Alexandro, a contratação, o interesse do Flamengo desde o dia 12 desse mês, quer dizer, há 2 semanas. Dá uma forcinha, mete o dedo no like. E se você gosta de saber tudo primeiro, gosta de informação do Mengão em primeira mão, então brota aqui pro Flamília da Nação. Clique no botão vermelho e se inscreva no nosso canal. Objetivo, bater os 150 mil inscritos e com a sua ajuda iremos conseguir. O drone vai subir, porque é ele que apura tudo pra gente. Drone vai subir após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone! Rapaz, eu pensei que já tivesse visto tudo nesse mundo. Tudo. Eu já vi de tudo. Mas não foi. Eu vivi para ver torcedor do Botafogo nas redes sociais desesperados. Porque queriam a contratação do Alexandro e o Flamengo foi lá e ofereceu o dobro e contratou o jogador. E aí os torcedores do Botafogo pedem fair play financeiro. Será que eles têm ideia e sabem o que significa fair play financeiro? Meu amigo, fair play financeiro, você tem que se sustentar. O faturamento do seu clube, ele precisa ser o suficiente para você poder realizar determinadas contratações. E o Botafogo, por exemplo, ele contrata muito mais do que fatura. Ele foi vendido. Ele tem um dono. Então, ele serve apenas de barriga de aluguel. Então, não fala bobagem. Olha que foram portais grandes do Botafogo que estão aí chorando, desesperados, que o Flamengo teve várias contusões, agora está contratando todo mundo. Portais do São Paulo também, que o Alexandro dizendo que o jogador é injusto, tinha dado a preferência para o São Paulo e, de repente, mudou a ideia e foi para o Flamengo por conta de dinheiro. Primeiro que o Alexandre ele não veio para o Flamengo por conta somente da questão financeira. Ele veio pela parte esportiva, ele veio porque sabe que aqui ele tem muito mais chance de ser campeão do que no São Paulo. É claro que o futebol a gente nunca sabe, né? Mas em condições normais, em condições de estrutura, condições de clube, de time, o Flamengo tem muito mais chance de ser campeão do que o clube paulista. E aí, a gente reforça sempre para vocês, né, gente? Por isso a gente pede esse like, pede esse apoio para vocês. Trouxemos a informação em primeiríssima mão para vocês de que o Flamengo tentava naquele dia fechar a contratação de Alexandro ex-Juventus. E aí vocês veem aqui embaixo, o círculo em azul, a data do nosso vídeo, dia 12 de agosto. Fala, Fábio, isso aí tu tem o quê? Bola de cristal para adivinhar? Não. Foi no dia seguinte que o Vinha se machucou e os dirigentes do Flamengo se reuniram e fecharam no nome do Alexandro como um jogador experiente que poderia chegar ao Flamengo e resolver o problema.
e entraram em contato com o jogador neste dia. O jogador pediu uma semana para pensar e responder ao Flamengo se viria, toparia o projeto ou não, até porque ele tinha dito para o São Paulo que a prioridade era o São Paulo, né? Aliás, perdão, que a prioridade era ir para a Europa, permanecer na Europa, ele que já estava lá. Se não fosse para a Europa, ele ouviria a proposta do São Paulo. Bom, não deu tempo, jogador acabou, a proposta do São Paulo, né? A proposta de um clube europeu, ela não aconteceu e o Flamengo chegou com o pé na porta, dizendo que não iria esperar muito e que queria a resposta do jogador de imediato, porque senão o Flamengo partiria para outra. Jogador respondeu ao Flamengo e hoje a assinatura de contrato, Marcos Braz e Bruno Spindel estiveram lá para assinar contrato com o jogador, contrato assinado, jogador já também anunciado pelo Flamengo, o Flamengo já anunciou o jogador de forma oficial e não resta mais nada. Alexandro é jogador do Flamengo, chega ao Flamengo e o Flamengo tenta inclusive inscrevê-lo para o jogo contra o Bahia, né? Inscrevê-lo na Copa do Brasil imediatamente. E não é só o Alexandro, o Flamengo também no dia de hoje acertou de forma definitiva a contratação de um grande reforço. Carlos Alcaraz é jogador do Flamengo. Carlos Alcaraz chegando ao Flamengo num contrato de 5 anos e um jogador que pertence ao Southampton, né? Joga a Premier League, inclusive estreou pela Premier League na semana passada. No último jogo, no jogo de ontem, ele já foi tirado da relação, porque já tinha tido um acordo entre o Southampton e o Flamengo, então não tinha por que o jogador estar relacionado. E um jogador de 21 anos, argentino, de 1,83 m, meia, né, o meio campo, meia central, faz ali a função de meio campista e também meio ofensivo, já jogou como centroavante, mas a posição dele joga como meia central. Enfim, jogador chegando ao clube, a gente pega aqui os números do jogador na temporada passada, ele que jogou pela Juventus na temporada passada, né, o Carlos Alcaraz, para quem não sabe, ele estava emprestado à Juventus, que tinha o desejo de permanecer com o jogador, tá? A Juventus queria a contratação do jogador, mas não chegou a um acordo com o Southampton. A gente vê aqui os dados, os números, né, do jogador. Ele fez 38 jogos na temporada passada, 4 gols e 4 assistências. Olhando aqui, ele jogou 9 jogos como volante, 4 jogos como meia de ligação, 6 jogos como centroavante, 2 jogos como ponta direita e um jogo como meia direita. Quer dizer, ele foi testado em várias posições, um jogador versátil, um jogador de seleção argentina, né? Ele tem em seu currículo já convocação para a seleção argentina, já jogou 2 vezes, já foi convocado 2 vezes e já atuou pela seleção argentina 2 vezes. Carlos Alcaraz chega para ser um jogador ali para poder revezar no meio-campo do Flamengo com o Dela Cruz, com a Arrascaeta, com o Gerson, e isso é muito positivo. O Flamengo ganha em qualidade, acrescenta qualidade a esse meio-campo e também ganha em número de jogadores, né? Porque a gente vê que o elenco tá curto. Não joga um Dela Cruz, por exemplo, tem que botar um Alan. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais o Alan. Um jogador limitadíssimo. Um jogador que não deu certo no Flamengo. Isso está muito claro. E, além de tudo, é limitado. Só ver os números dele. O cara que tem 2 gols na carreira, né? E aí a gente vai trazer uma outra informação. A diretoria do Flamengo, vocês imaginam. O Flamengo saiu daqui, Braz, Spindel, eles já saíram com as contratações confirmadas. Essa é a verdade. A gente que estava no Maracanã no último sábado, que o Flamengo foi campeão sub-20, a gente já trazia para vocês a contratação do Carlos Alcaraz e a contratação do Alexandro. Trouxemos em primeira mão. Eles não foram para lá para poder negociar nada com esses jogadores. Isso é muito óbvio,
né? É claro que num ano político, o cara vai para poder sair na foto. Então, pode ser isso também. Ele vai lá para poder tirar foto, com o Alexandre assinar contrato, apertar a mão do Braz. O Braz tem a campanha dele para vereador e ela está muito ligada a essas questões de contratações, né? Ah, contratou bem, a torcida vai e vota. Sabemos que é um ano político, isso faz parte. Só que quem acompanha o canal Família da Nação, a gente já vem dizendo há 2 semanas que a diretoria do Flamengo negocia a contratação de um outro jogador que o nome não saiu na mídia. Pelo menos não havia saído até alguns dias atrás. Eu cheguei para o Marcos Braz e para o Bruno Spindel na CBF e perguntei a eles: o Flamengo negocia com o jogador X? E ele tomou um susto. Você percebe logo, né? Ele, quem falou isso para você? Eu falei, não, tenho uma boa relação com determinadas pessoas e eu queria saber. Ele falou assim, não temos nada a declarar sobre isso, não tem nada. Aí eu falei, então eu posso divulgar aqui que eu recebi essa informação, divulgar no meu canal, em que o Flamengo tem interesse nesse jogador. Pode ser? Aí ele disse o seguinte, cara, se você fizer isso, e por um acaso o Flamengo estiver negociando, você vai atrapalhar as negociações. Então o ideal era não fazer pelo Flamengo. Eu falei, você acabou de dizer que não tem nada. Eu vou repetir. Se eu fosse você, já que você é um veículo de Flamengo, que fala de Flamengo e é Flamengo, eu não divulgaria. Porque atrapalha. Vê o que acontece aí. Aconteceu com o Luiz Henrique e outros jogadores que quando o nome sai, é vazado, um abraço. Outros clubes vêm e pagam muito mais. E o Flamengo está negociando com esse jogador. Esse jogador que eu me referia, não sei se é esse, tá? O jogador surpresa. E também não vou dizer aqui quem é. É um jogador que pertence a um grande clube europeu e ele negocia nesse momento com um clube da segunda divisão do futebol inglês. Um bom time, inclusive, um time que muito possivelmente suba novamente, caiu ano passado e deve voltar para a Premier League. A segunda divisão do campeonato inglês ela é muito forte, né? E tem uma visibilidade enorme. Enfim, todos envolvidos nessa operação entendem que vir para o Flamengo seria somente se não fechasse com esse clube, porque jogar no campeonato inglês é muito importante. O clube, inclusive, de origem desse jogador, ele não costuma emprestar jogadores para o futebol brasileiro, então prefere também emprestar para lá, para o futebol inglês. No entanto, existe uma garantia de que, não dando certo essa negociação, o jogador viria para o Flamengo. Não é a primeira vez que o Flamengo conversa com dirigentes desse clube para poder tentar a contratação desse jogador. Seria esse o nome surpresa? Sinceramente, eu não sei. Mas eu sei que esse é um dos jogadores que não foi noticiado na mídia e que o Flamengo busca reforçar a equipe e contratá-lo. Bom, o Flamengo já tem os 2 reforços acertados. Carlos Alcaraz, Alexandro, Gonzalo Plata, praticamente, né? Existe ainda uma diferença, mas jogador não deve ser problema, deve ser jogador do Flamengo, mas tem esse outro que é surpresa. Para você, quem seria? Memphis Depay? Esse outro que eu estou pensando aqui, que esse eu não vou dizer o nome? Gente, o Flamengo tem algumas carências no elenco. O Flamengo, por exemplo, precisa contratar um atacante. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, está indo embora no final do ano e o Flamengo sabe que não conta mais com ele nesse ano. Também, né? Dificilmente ele vai performar. A cabeça dele não está mais aqui. E você precisa contratar um atacante. Você precisa contratar mais um jogador, um volante, por exemplo, que não pode ficar botando o Léo Ortiz de volante o tempo todo, né? Porque os outros 2 não performam bem. Léo Ortiz é zagueiro. A lateral direita é um problema para o Flamengo. Então, eu já estou dando a dica aqui. Ou um segundo volante, ou um lateral direito, ou um atacante. São essas 3 posições, além dos já contratados, que o Flamengo busca se reforçar. E é daí
que pode pintar esse jogador surpresa. Lembrando que jogador surpresa, a contratação surpresa, né? Ela pode não acontecer, até porque são negociações ainda embrionárias, como disse o Marcos Braz, e que depende de uma série de fatores, mas ela pode acontecer. E para mim, esse é o motivo da ida do Braz e do Spindle para a Europa. Tem a questão política de querer aparecer na foto dos jogadores que já foram contratados, que já sabiam que seriam contratados, mas hoje em dia, com a tecnologia, não precisa você ir lá, né? O jogador assinar contrato, muito pelo contrário. A gente já sabia que o Alexandre já tinha dado sim para o Flamengo, o Alcaraz também, então tem mais coisas aí. Inclusive, segundo eles disseram, que eles foram para a Europa também para vender jogadores. Jogadores que vão sair. Sabemos que o West Ham da Inglaterra, olha aí, hein? O West Ham, hein? Fica ligado no West Ham. É, rapaz. O West Ham vai fazer uma proposta ainda hoje pelo Wesley, lateral direito. Essa proposta vai chegar nas mãos dos dirigentes do Flamengo lá, ainda no dia de hoje, se é que já não chegou. Vamos ficar ligado porque, olha, muita coisa vai acontecer e a nossa live de hoje, às 21 horas, vai bombar de informações. Peço a vocês para que deixem o like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação, o canal que vem despontando como um canal que vem cravando as informações em primeira mão, hein? Então você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Até às 21 horas. Tchau, tchau.